eu vou fazer um trabalho aqui que a grande imprensa ou não fez, ou se fez, preferiu omitir informações pura e simplesmente para gerar comoção e tráfego nas redes sociais e venda de edições de jornal, não é? E audiência também em televisão e rádio e coisa e tal. Veja bem o que está acontecendo com o Flávio Bolsonaro, e ninguém está falando isso. Ele ajuizou essa medida cautelar para suspender aquele inquérito que envolve ele e o ex-funcionário dele, o Queiroz, não é? Baseado nos seguintes fundamentos. O primeiro deles é de que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro está solicitando informações para a quebra de sigilo do senador sem ordem judicial. E há precedentes judiciais dizendo o seguinte, eu vou ler para vocês uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. A obtenção e o uso para fins de investigação criminal dos dados que subsidiaram o relatório fornecido pelo COAF dependem de autorização judicial. Habeas corpus 349-945/PE, do ministro Nefe Cordeiro. Ou seja, o Ministério Público pode trocar informações com o COAF sem ordem judicial? Pode, mas no seguinte nível, superficial. Determinada pessoa tem movimentações acima de tal valor, movimentações estranhas sobre registro do COAF, e aí o COAF responde um ofício dessa natureza dizendo, sim, tem sim. Mas que operações são essas? O COAF não pode responder, porque depende do ajuizamento de um pedido judicial do Ministério Público. Para que isso? Para evitar que os integrantes do Ministério Público não persigam inimigos políticos, inimigos pessoais, ou crenças religiosas da qual o cidadão lá do Ministério Público não goste. É muito comum isso também, sabia? Os integrantes do Ministério Público não são deuses, são humanos passíveis de defeitos, como qualquer pessoa tem. E todo ser humano com poder deve ser vigiado. É para isso que existe o Poder Judiciário. Então veja, o Bolsonaro está dizendo aqui, o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, que ele está sendo investigado sem haver um processo judicial instaurado, num procedimento secreto, sem ter sido requerido ordem judicial. Nenhum cidadão pode ser fiscalizado desse modo. Nenhum cidadão pode ser investigado desse modo. Então, está aqui demonstrado, sendo esses fatos verdadeiros, eu acredito que sejam, porque estão aí sobre escrutínio, sobre fiscalização do mundo inteiro, do Brasil inteiro, que se não há um processo judicial instaurado para se requerer essas informações de quebra de sigilo bancário dele, essa investigação é completamente ilegal. Então foi esse um dos pedidos formulados pelo senador Flávio Bolsonaro. Está coberto de razão com esses fundamentos. A segunda questão que ele colocou é o seguinte, que essa quebra de sigilos ilegal formulada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro foi formulada do seguinte modo, requerendo informações ao COAF, aspas, abrangendo o período de abril de 2007 até a data da implementação da diligência. No final das contas, esse período vai abranger período posterior à confirmação da eleição do senador. Veja só que barbaridade. Não tem nenhum limite nesse pedido para se fazer um corte de abril de 2007 até a data anterior à confirmação da eleição do senador. Por que isso é importante? Porque a Constituição está lá no artigo 53, parágrafo 3º, dizendo que o senador tem foro privilegiado. E por que existe o foro privilegiado? Há abuso de foro privilegiado? Sim. Você não pode colocar 20 mil funcionários da União Federal na categoria de detentores de foro privilegiado. Isso é uma forma de você, de fato, paralisar o judiciário e colocar pessoas que não têm a mínima justificativa sobre a investigação dos tribunais superiores. Não é para isso que o foro privilegiado serve. Ele serve para evitar que um presidente da República, um vice-presidente da República, um ministro de Estado, um senador, um deputado sejam investigados sem justa causa, de forma a frustrar o voto das pessoas e frustrar o mandato dessas pessoas e o poder público que essas pessoas devem ter para exercer a sua função de forma livre, cumprindo o interesse público para o bem do país. É para isso que existe o foro privilegiado. E está lá na Constituição que
Recebida denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, Senado ou Câmara, que por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria dos seus membros poderá, até decisão final, suspender o andamento da ação. Veja, existe um rito aqui para senador ou deputado para ser observado. E o Supremo Tribunal Federal é que deve decidir se o processo deve prosseguir ou não. Então veja, tudo bem, nesse artigo 53, parágrafo 3º, está falando de crime ocorrido após a diplomação. Nessa decisão, o ministro Luiz Fux está falando de crime ocorrido após a confirmação da eleição, o momento anterior à diplomação. Se você interpretar a Constituição ao pé da letra, esse pedido do COAF poderia abranger período anterior à diplomação, que não é bem o que a Constituição fala. Mas o Supremo é que tem que decidir isso. Se você tem que interpretar esse termo diplomação no sentido restritivo, ou num sentido mais amplo, de confirmação da eleição. Então, são duas questões que devem ser decididas pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux andou bem em conceder essa liminar. Ela vai ser reapreciada pelo relator natural do caso, que é o ministro Marco Aurélio, após o recesso. Então, gente, é isso que está acontecendo. Uma investigação bárbara contra um senador que foi eleito, sem inquérito instaurado, não é? Então, o Flávio Bolsonaro, como qualquer cidadão, tem direito a exigir que a Constituição seja respeitada. Foi só isso que ele fez. Quem não deve não teme. Não é assim que funciona, particularmente nesse caso. Porque, além dele ser senador da República, o que já justificaria que as instituições respeitassem ele com mais, cumprindo pelo menos a Constituição, ele é pura e simplesmente o filho do presidente da República. O alvo não é ele, o alvo é o Bolsonaro. Por quê? O Bolsonaro vem fazendo alterações importantes, demitindo macacos velhos lá de Brasília, que estão lá enfurnados em cargos há anos, substituindo pessoas que ocupam cargo de confiança, os concursados, obviamente ele não pode fazer isso porque tem estabilidade. E outra, o Brasil inteira está em pânico com a possibilidade do Bolsonaro acabar com a aposentadoria integral dos funcionários públicos contratados anteriormente a 2003. Essa é uma possibilidade que o Bolsonaro pode fazer. Os que não se aposentaram ainda e foram contratados anteriormente a 2003 têm aposentadoria integral. Os contratados posteriormente não têm esse benefício. Então, no caso do Temer, a imprensa noticiou amplamente que um dos propósitos da fiscalização, daquele procedimento ridículo de delação de colaboração premiada que a JBS tomou parte para gravar o Temer, tinha como propósito tornar o presidente Temer um presidente pato manco, sem poder nenhuma, para barrar a reforma da Previdência. E conseguiram fazer isso. O Temer não deu prosseguimento na reforma da Previdência, não é? Então, há uma suspeita muito forte de que vão tentar fazer isso com o Bolsonaro. E por que o presidente Bolsonaro? E por que eu estou falando isso? Já nesse mesmo inquérito que está andando aqui contra o Queiroz, não apareceu aquela discussão do cheque que foi depositado na conta da Michelle? Pois é, veja só que coisa, não é? Se fosse uma investigação regular, uma investigação para apurar fatos mesmo, essa questão do cheque não teria sido divulgada. Por que foi divulgada? Para atingir o Bolsonaro. Existe uma regra na Constituição dizendo o seguinte: o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Se interpreta esse dispositivo do artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, como uma imunidade temporária do presidente da República para fatos ocorridos anteriormente ao seu mandato. No final das contas, essa divulgação desse cheque, nesse procedimento de investigação que foi tocado aqui pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, acabou esbarrando no presidente da República, não é verdade? Então, sem um procedimento instaurado, sem ordem judicial, se quebrou o sigilo do Flávio Bolsonaro, se atingiu o presidente da República, se infringiu a Constituição nesses dispositivos que eu estou falando aqui de quebra de sigilo bancário por ordem judicial,
de prerrogativa de foro do senador Flávio Bolsonaro, e esse dispositivo da Constituição que assegura imunidade temporária para o presidente da República também, porque essa investigação está esbarrando nele. No final das contas, com tantos problemas que essa investigação está andando, há um indicador muito forte de que o alvo dessa investigação contra o Flávio Bolsonaro é o presidente da República. Ou seja, a gente não pode se impressionar pela imprensa e principalmente pelaquela imprensa que não dá apoio para o Bolsonaro, que é crítica ao seu governo, que fica esculachando o Flávio Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro à torta direito, como se, por ser ocupante de cargo público, o cidadão não pode reclamar, a fiscalização pode ser feita de qualquer jeito. Não é assim. Há vários casos na história de interferência indevida de autoridades no mandato de um governante. Tem o caso do Nixon, que usaram o Watergate como pretexto para derrubar ele, fatos documentados aí em livros, em textos jornalísticos, investigações feitas a respeito. Nós temos o caso do Temer, de uma gravação ilegal feita contra um presidente da República para pura e simplesmente gerar crime de responsabilidade e afastar o cidadão do cargo. E no final das contas tem uma gravação muito estranha, mas nada se provou, não é? E no final das contas, com o Flávio Bolsonaro e com o presidente da República, Jair Bolsonaro, pode acontecer a mesma coisa. Isso não pode ser feito desse modo. É muito grave essa investigação que está em curso. Ela merece o crivo do Supremo Tribunal Federal com esses elementos que o senador Flávio Bolsonaro levou à justiça. Então ele não fez nada demais, ele está cumprindo a Constituição exigindo que as investigações sejam feitas regularmente contra ele. Se aparecerem provas determinadas por ordem judicial, com prerrogativa de foro contra ele, que seja investigado, mas não pode ser feito desse modo. Uma investigação kafkaniana a se conferir essas informações trazidas para ele num processo onde o cidadão não tem nem como se defender, porque ele não sabe nem quais são as acusações, quais são as provas que foram coletadas, o que é uma situação altamente irregular num país que se diz cumpridor de uma Constituição, tá legal? Eu peço que vocês sigam o meu canal, cliquem na sinetinha para receber novidades e, por favor, indiquem esse canal para os seus amigos. Obrigado.